Para você. Oferecimento: Plano de Saúde São Camilo e Cabelos Bailu. Olá, bom dia! O Pra Você está no ar. Sua revista eletrônica das manhãs de sábados do SBT, trazendo sempre os melhores profissionais da nossa região para te manter muito bem informado. Eu sou Stephanie Keller e hoje a depressão é uma das principais doenças entre adolescentes. Segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, afeta cerca de 10% dos jovens, fase em que as mudanças são intensas, tornando os mais vulneráveis a problemas mentais. Nós temos conversa aberta com a médica psiquiatra, doutora Juliana Vieira. E a doutora Natália Pazin, médica dermatologista, entrevista hoje o médico nutrólogo Dr. Gustavo Baptista. E vamos entender sobre a diferença entre whey protein e colágeno. E Paula Chiaradi, a consultora de imagem e estilo, hoje ela fala sobre o processo de emagrecimento e a perca das roupas. Vamos entender como adaptar o guarda-roupa para esse momento? Mas vamos iniciar com um evento em que a doutora Camila Juliana marcou presença. Vamos ir direto para uma sala de bate-papo na loja Rebeca Menezes. A doutora Camila Juliana fala sobre o direito da mulher contemporânea e a importância da comunicação não violenta. Em comemoração ao mês da mulher, estou na loja Rebeca Menezes, fazendo um bate-papo descontraído sobre o direito da mulher contemporânea. O objetivo foi trazer conhecimento de qualidade para as clientes dela e para algumas amigas, falando e trazendo informações consistentes e atualizadas do judiciário e nas mudanças do dia a dia. Então, quando eu fui estudar a comunicação não violenta e esses meios adequados de solução de conflito, calhou muito com os conflitos familiares, porque na família é difícil a gente litigar. Diferente quando a gente entra com um processo contra o banco. Quero agradecer primeiro vocês, nossa, pararem a vida de vocês para vir aqui, muito obrigada. Rebeca, quais as suas expectativas e o que você está achando desse evento? Camila, eu estou muito feliz com esse evento. A gente, como marca, acredita que a loja não é só sobre moda, né? E sim sobre gerar networking, trazer temas importantes. E nesse mês da mulher, conversar sobre o direito da mulher, eu acho que é muito essencial, né? Trazer as atualizações do mundo jurídico. Acredito que as convidadas vão amar e eu estou muito ansiosa e queria agradecer por você ter aceito o convite. O prazer é todo meu e eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer mais uma pergunta para você, Rebeca. Hoje, qual é o maior desafio da mulher contemporânea? Eu acredito que hoje o maior desafio da mulher contemporânea é equilibrar todas as funções que a gente tem, né? Inclusive eu tô grávida, prestes aí a ganhar um neném, e eu acho que é isso que mais me preocupa. A gente é empresária, a gente é esposa, é mãe e tentar equilibrar tudo, né, da melhor forma possível. Agora eu estou com a Juliana Rassi, advogada aqui em São José dos Campos. Juliana, qual é o maior desafio da mulher contemporânea hoje para você? Bom, eu penso que a mulher, primeiro ela tem uma dificuldade de definir e assumir o lugar que ela quer ficar, né? Aonde ela quer ficar, se ela quer ficar no mercado de trabalho, se ela quer ficar em casa ou se ela quer conciliar tudo. E depois ela definir a meta dela e ter aquela resiliência e ter aquela coragem e ter aquela disciplina de no dia a dia continuar seguindo essa meta que ela definiu. Ela tem muitos desafios e às vezes esses desafios assustam ela. Então eu vejo que é uma grande dificuldade que ela tem. Na verdade é um desafio diário, né, Juliana? Diário. Você tem que lembrar dessa meta e lembrar dessa sua coragem todos os dias. Estou com a Marjorie Vanucci, educadora em saúde. Marjorie, qual é o maior desafio da mulher contemporânea hoje para você?
Olha, eu acredito que hoje, principalmente nós que estamos entrando aí na maturidade, se provar mesmo no mercado de trabalho, fazer transições, estarmos à frente de novas oportunidades de trabalho. Eu acho que hoje na maturidade a gente tem que provar 2 vezes mais, né, a nossa capacidade e a nossa habilidade de fazermos muito mais e melhor do que já fazíamos antes. Agora eu tô com a Luciana Nunes, do Look no Varal, consultora de imagem. Luciana, eu queria te perguntar, na sua opinião, qual é o maior desafio da mulher contemporânea hoje? Eu acho que o maior desafio, prazer estar falando com você, né, uma querida. Eu acho que o maior desafio é conciliar trabalho, filhos e a situação financeira. Porque a mulher muitas vezes deixa um pouquinho o lado financeiro de avaliar realmente a situação. E aí fica mais com os filhos, né? Aí quando os filhos crescem, ela se perdeu no meio desse caminho. Então eu acho que aí uma orientação, uma profissional, acho que ajuda muito ela se entender e buscar e equilibrar essas partes. Depois de entrevistar todas essas mulheres maravilhosas, de ter estado num ambiente de muito acolhimento e segurança, eu encerro meu quadro com um coração cheio de carinho e cheio de felicidade por ter conseguido cumprir o propósito quando eu entrei na Faculdade de Direito, levar conhecimento de qualidade para todos. Até mais! E a doutora Camila Juliana também está no Instagram com muito mais conteúdo do direito de família, no @CamilaJuliana_ADV. E a seguir, nós temos conversa aberta com a médica psiquiatra doutora Juliana Vieira. A depressão é uma das principais doenças entre adolescentes e, segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, afeta cerca de 10% dos jovens, fase em que as mudanças são constantes, tornando os mais vulneráveis a problemas mentais. No quadro Conversa Aberta, nós vamos falar com você, mãe, pai, familiar ou responsável, sobre os principais sinais de alerta e os cuidados da saúde mental com os adolescentes. A adolescência é um período de intensas mudanças físicas, emocionais e sociais, e diferenciar comportamentos típicos da idade de sinais de alerta para problemas de saúde mental pode ser desafiador. Como psiquiatra, é importante observar padrões persistentes e impactos na vida cotidiana do adolescente. E aqui estão os principais sinais de alerta. Primeiro, alterações de humor e emoções intensas. Quadros como irritabilidade excessiva, explosões de raiva desproporcionais, tristezas persistentes, sensação de vazio ou desesperança, oscilações extremas de humor sem causa aparente, ansiedade constante, medos intensos ou ataques de pânico são algumas alterações de humor que refletem muitas vezes um padrão diferente do habitual do adolescente e que exigem atenção dos responsáveis. Segundo item, mudanças no comportamento e no interesse por atividades diversas, como isolamento social repentino, afastamento de amigos e família, perda de interesse em hobbies e atividades que antes eram prazerosas, baixa motivação na escola, no esporte, nas interações sociais, comportamento de risco como consumo de álcool, drogas ou envolvimento em situações perigosas. Observe o comportamento do adolescente em diversos ambientes, em casa, na escola, nos relacionamentos, nos hábitos de vida. Problemas como sono e alimentação, insônia ou sonolência excessiva, pesadelos frequentes ou terror noturno, alterações no apetite, como comer muito ou perder completamente o interesse pela comida.
mudança significativa de peso, sem alterações médicas. Esses são sintomas que podem ser observados no convívio mais próximo com o adolescente. Quarto, queda no desempenho escolar e dificuldades. Falta de concentração e memória prejudicada, dificuldade de raciocínio com clareza, queda brusca nas notas ou desinteresse total pela escola. Queda do rendimento escolar é um sinal de alerta, inclusive de gravidade dos sintomas e da urgência da necessidade de buscar uma ajuda especializada. E não podemos esquecer dos sintomas físicos inexplicáveis: dores de cabeça frequente, dor abdominal, cansaço extremo sem causa médica aparente. Queixas constantes de mal-estar físico sem explicação clínica devem ser levados em conta. Claro que nesses casos devemos priorizar a avaliação clínica inicial e considerar os sintomas de adoecimento mental. Sinais de automutilação e pensamentos negativos. Observe cortes, queimaduras ou outros sinais de automutilação no corpo do adolescente. Expressões verbais ou escritas sobre morte, suicídio ou desejo de morte. Ou mesmo se o adolescente busca por informações sobre métodos de suicídio. Então, diante desses sinais de alerta, quando procurar ajuda, se um ou mais desses sintomas estiverem presentes de forma persistente e impactando a vida do adolescente, é fundamental buscar a ajuda de um profissional de saúde mental. O apoio da família, da escola e da rede de amigos também é essencial para a recuperação e bem-estar do jovem. Quando os pais identificam sinais de alerta na saúde mental de um adolescente, é fundamental agir com empatia, paciência e proatividade. E aqui estão algumas orientações essenciais. Estabeleça uma rotina saudável, incentive hábitos como sono regular, alimentação equilibrada e prática de atividade física. Reduza a exposição excessiva a telas, principalmente redes sociais, que podem intensificar comparações e sintomas de ansiedade. Monitore discretamente o uso da internet e redes sociais, mas sem invadir a privacidade de forma brusca. Buscar ajuda profissional quando necessário é essencial. Se os sintomas persistirem ou se agravarem, procure um psiquiatra ou psicólogo especializado em adolescentes. Desmistifique a terapia e os tratamentos de saúde mental, mostrando que buscar ajuda não é fraqueza. É fundamental manter um canal de apoio e amor incondicional. Lembrar ao adolescente que ele não está sozinho e que pode contar com a sua família. Demonstre amor, apoio, reforçando a autoestima e confiança. A adolescência é um período de vulnerabilidade, mas com suporte adequado, os pais podem ajudar os filhos a superar as dificuldades e desenvolver resiliência emocional. E agora, Paula Chiaradia, consultora de imagem e estilo, fala sobre o processo de emagrecimento com o nosso guarda-roupa. Sabemos que nesse processo, a perca de roupas acaba sendo praticamente quase inevitável. Nós vamos entender como montar um guarda-roupa de forma estratégica durante esse período. É a seguir. Mudar o corpo vai muito além da balança. Todo o processo de emagrecimento passa por transformações profundas que impactam o físico, a mente e até o seu guarda-roupa. Hoje eu estou aqui no consultório da doutora Estela Vilela e vamos conversar como é que todo esse processo do emagrecer impacta na vida das mulheres. Doutora, muitas pessoas acreditam que para emagrecer a gente só precisa fazer dieta e exercício físico. Elas esquecem, né, de como os pensamentos podem influenciar nesse processo de emagrecimento, não é verdade? É verdade. Os pensamentos e toda essa parte emocional, elas moldam, né, o nosso comportamento. Então, se a pessoa ela não tem clareza, não tem segurança de onde que ela quer chegar, ela até começa um processo de emagrecimento. Mas se ela não cuidar do emocional dela, isso vai refletir no comportamento e ela vai se sabotar. Ela vai realmente sair fora do foco dela. Então, a gente precisa trabalhar a parte comportamental para que ela comece o processo e ela continue e ela tenha o êxito que ela veio buscar.
E como é que funciona o Ativa Emagrecimento? O Ativa Emagrecimento é um programa de emagrecimento que eu criei para cuidar de cada paciente, tanto mulheres quanto homens, de dentro para fora. Cuidando, sim, né, dos sabotadores, né, ajudando a pessoa a eliminar os sabotadores do emagrecimento, os gatilhos mentais que fazem a pessoa realmente ter aquele efeito sanfona, o efeito rebote. Então, nós cuidamos da pessoa não só mudando uma alimentação, exercício, mas sim mudando, ajudando a pessoa a mudar a mentalidade. E você acredita que vestir-se bem, ele pode acelerar esse processo de emagrecimento? Quando essa mulher ela tá feliz com a imagem dela, quando ela, porque a gente não tá falando de padrão de beleza, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Mas o se sentir bem. Pelo menos 90% das que me procuram aqui falam: doutora Estela, eu quero emagrecer porque eu não sirvo mais nas minhas roupas. Minhas roupas ficam apertadas, eu vou no shopping comprar roupa, nada serve, nada fica bom, as roupas da moda não me cabem, eu não consigo me ver usando aquelas roupas bonitas, eu acabo sempre vestindo as mesmas roupas. E isso traz até um sentimento de inadequação, onde elas se sentem insuficientes, incapazes, inseguras. Muitas delas, é tão forte isso, a consequência, que muitas delas perdem oportunidades de relacionamentos novos, de emprego, porque elas não se sentem capazes. 9 anos trabalhando com emagrecimento, né, doutora Estela? E a gente olha assim de uma maneira geral, todo mundo quer ganhar massa e perder a bendita da gordurinha. Mas a proporção ali, você estava me mostrando, queria que você mostrasse para o pessoal de casa, é muito desigual, né? Sim, é injusto até, né? Injusto, e muito injusto. Bom, muitas pessoas falam assim que emagrecer é difícil, mas difícil mesmo é conseguir entender, né, o emagrecimento certo. Muitas vezes a pessoa quer eliminar peso só na balança e esquece da composição corporal. Por exemplo, aqui tem 1 quilo de massa muscular, Paula, e aqui 1 quilo de gordura. Olha como é diferente. Então, o nosso maior objetivo é a pessoa eliminar a gordura, ganhar a massa muscular, que é o emagrecimento correto. Sem dietas restritivas, como eu disse, sem medicação, porque é uma mudança ali de um comportamento para um novo estilo de vida. E olha só, nós estamos aqui com a Giovana, que foi paciente da doutora Estela e perdeu 17 quilos. Olha só que impressionante. Giovana, eu queria que você contasse para o pessoal lá de casa um pouquinho de como foi esse processo, os pontos importantes para você chegar a essa sua meta. Oi, gente. Então, eu passei por esse processo de emagrecimento, né, aqui na clínica da doutora Estela, e foi um processo, assim, super leve, transformador para mim. Eu vim no meu pós-parto e eu já engravidei com um pouquinho de peso a mais, né, e depois que eu pari, acabei ficando com o sobrepeso também. E aí a Estela me chamou, né? A gente conversou, ela me convidou, vim até a clínica, fiz uma avaliação com ela. E aí resolvemos, né, fechar para poder começar o tratamento e acabou sendo algo assim transformador para mim, né? E como foi perder as roupas aos poucos, né? De entender que aquela roupa estava estranha. Como é que você foi se adaptando ali no seu dia a dia? No início foi, assim, algo que eu não estava acostumada, né? Fui me adaptando, foi tipo um choque de realidade. Eu olhava e falava, meu Deus, tô perdendo medidas, tô perdendo peso, né? Fui ficando super feliz e isso acabou motivando ainda mais para continuar o tratamento, né? E perdendo mais pesos e manter também ele agora, né? E, assim, tive que ir trocando, né, o meu armário todinho depois. E aí foi uma fase totalmente nova. Eu falo que foi uma fase nova, né? Depois do pós-parto, com emagrecimento também. Aí, assim, fui pro shopping comprar roupas novas. Foi uma coisa, assim, que me ajudou muito na minha autoestima também, né? Como mulher, no meu amor próprio. Parece que eu me redescobri de novo. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Quando uma mulher decide emagrecer, decide cuidar dela mesma, da sua aparência, do seu visual, ela ativa a dopamina, que é aquela sensação de bem-estar e prazer. Isso ativa ainda mais a autoestima, a autovalorização e desperta a melhor versão dela. É isso mesmo. E eu deixo o convite para você que está nos assistindo. Venha conhecer a clínica da doutora Estela Vilela, que fica aqui em Caçapava. Mas se você não mora aqui no Vale, também deseja conhecer o trabalho, tudo isso também pode ser feito online. Eu vou deixar aqui o Instagram, lá tem todas as informações.
Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Revele seu estilo tem oferecimento Optióculos Taubaté. As melhores grifes nacionais e internacionais com atendimento personalizado para atender suas necessidades. Viva suas escolhas com Optióculos Taubaté. Você gostaria de dar aquele up no visual, mas sem nenhum procedimento definitivo? Nós temos opções aqui para você. O Soft Lips dá um leve colorido na boca e hidrata muito os seus lábios. Temos também o Brow Lamination, que dá uma penteada nas suas sobrancelhas, deixando elas alinhadas. Temos também a extensão de cílios, com vários efeitos a escolher, por exemplo, o Fox Eyes. Te apresento a Hug 11, locação de salas privativas por hora para sua reunião, evento corporativo, endereço fiscal e comercial. Salas que se moldam à sua necessidade com planos personalizados e localizados no melhor endereço de Taubaté, na Avenida Itália 928, edifício The One Office Tal. Olá, eu sou o Daniel. Eu sou a Jéssica, sejam bem-vindos à Hamburgueria Romeu e Julieta. E hoje, no diário da doutora Natália Pazin, ela recebe o médico nutrólogo Dr. Gustavo Baptista para falar sobre a diferença entre o whey protein e colágeno. Você sabe a diferença entre colágeno oral e o whey protein? Hoje eu estou aqui com o médico nutrólogo Dr. Gustavo Baptista e nós vamos conversar sobre isso. Gustavo, é um prazer te receber no sábado de manhã aqui no diário da doutora Natália Pazin e no Pra Você no SBT. E conta pra gente qual a diferença do whey protein e do colágeno oral. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa. Então, o whey protein nada mais é do que uma proteína isolada do soro do leite. E no mercado nós temos 3 opções de whey protein, que é o concentrado, o isolado e o hidrolisado. A diferença básica entre eles: o concentrado ele tem de 70% a 80% de proteína, depois carboidrato e lactose. 90% dos meus pacientes utilizam o whey concentrado. Para quem quer emagrecer, performance, saúde, por ele ter lactose, as pessoas com intolerância à lactose não devem consumi-lo. Ele tem um excelente custo-benefício, né? O whey isolado, esse sim, é um excelente suplemento para quem tem intolerância à lactose. É uma proteína de absorção rápida, excelente para pacientes com intolerância à lactose. E nós temos o whey hidrolisado, que é um whey de absorção rápida, um whey fracionado, que é hidrolisado, já passou por hidrólise, quebrou em partículas menores, excelente para quem tem problemas de absorção, como os pacientes bariátricos, pessoas que têm problemas intestinais, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn. Então, essa variedade de whey se encaixa em determinados pacientes. Que a gente fica até perdida com essa quantidade de whey que tem no mercado e confunde a gente, né? E o colágeno? Por que às vezes os pacientes eles ficam na dúvida entre o colágeno oral e o whey? O colágeno nada mais é do que fragmentos de proteína. E quando a gente vai escolher o colágeno e quando a gente vai optar por whey protein? Nós, na dermatologia, por que a gente fala tanto do colágeno? Na verdade, o colágeno ele é uma proteína de sustentação que naturalmente a gente vai perdendo com o passar da idade. O que a gente conversa bastante, né, Gustavo, é que se o paciente suplementa o whey protein, teoricamente, ele já tem a sua dose completa de proteínas, não é mesmo? Exatamente. O whey protein é uma proteína completa, tem todos os aminoácidos essenciais, mais a leucina. Então, quem suplementa o whey protein para performance, para emagrecimento, ele já tem essa proteína completa. E quando eu gosto de passar o colágeno para os meus pacientes? Na verdade, não é todo mundo que eu prescrevo o colágeno oral. Eu prescrevo o colágeno oral em situações específicas. Gosto muito desse colágeno oral para paciente na menopausa, gosto muito de colágeno oral no pós-parto durante um tempo e principalmente para pacientes que estão realizando de fato um tratamento com bioestimulador de colágeno
e quer potencializar esse resultado. Prazer receber você aqui, Gustavo. Prazer todo meu. Se você quer saber mais sobre colágeno, sobre nutrologia, siga o Dr. Gustavo nas redes sociais. Qual é o Instagram, Gustavo? Meu Instagram é dr.gustavobaptista. Sigam lá, estou esperando vocês. Gustavo é médico nutrólogo, atende aqui em Guaratinguetá também e também atende online. E para quem quer saber mais dicas de dermatologia, me siga nas redes sociais. DRA Natália Pazin. Olá pessoal, bom dia, espero que vocês estejam bem. Eu sou a doutora Ana Siqueira, sou advogada, sócia fundadora da Carneiro & Siqueira Advogados e especialista em Direito Penal. No quadro Momento Jurídico de hoje, vamos conversar sobre um tema muito importante e sensível na vida de uma gestante. Vamos tratar sobre violência médica obstétrica. Primeiramente, é importante conhecer qual é o conceito de violência médica obstétrica. Violência médica obstétrica configura a prática desumana, desrespeitosa cometida por qualquer profissional da área da saúde durante o atendimento da gestante e também durante o parto e logo após. Essas práticas podem ocorrer tanto de forma verbal, física e até mesmo psicológica contra a grávida. A título de exemplo de uma violência obstétrica, podemos citar manobras e intervenções médicas errôneas e também proibidas contra a gestante para acelerar o parto e retirar o bebê. A falta de esclarecimento à gestante sobre intervenções em seu corpo e também a negligência em relação à sua saúde, principalmente em momento de dor, também configura uma prática de violência obstétrica. Uma prática que atualmente, infelizmente, é muito comum é a violência obstétrica verbal. São os xingamentos contra a gestante durante o atendimento médico hospitalar e também durante o parto, que muita gente não sabe, mas sim configura uma violência obstétrica. Caso você tenha sido vítima ou conheça uma mulher vítima da violência obstétrica, o primeiro passo mais importante é preservar a sua saúde mental. Procure um especialista para que você não sofra os efeitos negativos dessa violência. Na sequência, formalize também um registro dessa ocorrência no hospital onde aconteceu essa violência e também registre um boletim de ocorrência criminal para responsabilização do profissional da área da saúde. E por fim, procure um advogado especializado para buscar os seus direitos sob uma ótica jurídica. A luta contra a violência obstétrica é um passo muito importante na busca da dignidade e dos direitos da saúde da mulher. Agradeço por sua audiência e vejo você no próximo Momento Jurídico com a doutora Ana Siqueira, aqui no SBT. Olá! Hoje eu vim falar para você que é atleta, qual é o melhor aparelho ortodôntico indicado para o seu caso. Muitas pessoas que praticam atividades físicas, principalmente atividade física de contato, reclamam de usar aparelho ortodôntico porque na hora que tem ali um choque ou um contato, pode acabar ferindo a boca, cortando ali os lábios, né? Por isso também que foi desenvolvido os alinhadores. Então, além do alinhador ser aquele aparelho transparente, que ninguém vê, bonito, estético, ele também é muito recomendado para a prática esportiva, porque no caso de um impacto, de um choque, ele não machuca em nada. Ele é muito confortável, ele não dificulta a respiração, então a pessoa consegue desenvolver o esporte como se não estivesse usando nada na boca. Se você é atleta, precisa corrigir a posição dos seus dentes e quer usar aparelho, venha conversar com a gente que a gente vai estar fazendo a indicação do alinhador para você. Tudo que a gente come, tudo que a gente ingere de mais viscoso vai ficar mais preso, prejudicando mais a saúde bucal. O alinhador não, como o alinhador é removível, o paciente consegue escovar, remineralizar aquele dente com uma boa pasta com flúor e recolocar o aparelho de novo. Então, se esse é o seu caso, você é atleta ou quer ter essa facilidade de uma boa higienização, venha conversar com a gente para saber um pouquinho mais sobre o alinhador. Até um próximo.
E por hoje, o nosso programa chega ao fim, mas estamos também no YouTube como programa Pra Você, TH+SBT, e também no Instagram, programa Pra Você, _SBT. No YouTube, você consegue rever toda a nossa programação e também maratonar quadros. E nós te aguardamos no próximo sábado.